estarmos aqui essa noite. Hoje, recebendo a visita aqui da nossa irmã Creuza. Aleluia, glória a Deus. Veio ali de feirinha, é isso? Amém, glória a Deus. Os irmãos estão felizes com a presença da nossa irmã entre nós. Vamos dizer um amém? Deus abençoe, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, Missão de Cristo, pastor Obadias. Leva um abraço lá para o seu pastor, tá bom? Pastora, em nome de Jesus. A nossa irmã Creuza é irmã da nossa irmã Ruth. Hoje está quase a turminha toda aí, né, irmãos? As 3 mosqueteiras aí, ó. Aleluia. Deus abençoe. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor? Estamos falando sobre os ministérios na antiga aliança cumpridos em Cristo, na vida de Cristo. E estamos falando sobre o ministério sacerdotal. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 4. Aos Hebreus, capítulo de número 4. Glória a Deus. Verso 15 em diante. Todos acharam? Amém? Hebreus, capítulo de número 4. Vou orar para o Jair, irmãos. Ele anda esquecendo as coisas. Ele fica igual eu, irmãos. Aleluia. Todos acharam? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Verso 15. Porque não temos sacerdote que não possa compadecer-se das fraquezas. Porém nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vimos sexta-feira que Jesus é sacerdote, porém não Levi, humanamente falando, Jesus não seria sacerdote. Amém? Mas vimos que acima do sacerdócio de Levi existe um sacerdócio universal. Aleluia. Olha, irmãos, minha filha está prestando atenção no pai pregando. Coisa ali, né? Vamos lá. Acima do sacerdócio de Levi, nós temos um sacerdócio chamado de sacerdócio universal. Vimos que esse sacerdócio, meu, foi o próprio Deus que, lá no Éden, quando ele vestiu o homem e a mulher de pele de animais. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Portanto, esse sacerdócio foi estabelecido. Pensarmos, quando Deus chamou Moisés e a tribo de Levi, deixando para trás todos os demais homens antes desse período. E como é que Deus tratava com esses homens? Como é que Deus trata com a humanidade, irmão, antes de Moisés receber a ordem de chamar a tribo de Levi para serem sacerdotes? Porque olha a importância do sacerdócio. Veja, capítulo de número 5, que é um sacerdote. Capítulo 5, meus irmãos, diz assim, olha, porque todos, tomado dentre os homens, tomado dentre quem, irmãos? Os homens. Está falando de uma linhagem humana. Todos eles é constituído a favor dos homens. Logo, meus irmãos, o sacerdócio é algo que Deus constituiu em nosso favor.
é algo que Deus estabeleceu e isto é favorável, isso nos favorece. E ele continua dizendo, concernente às coisas, a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus. Então, qual a importância do sacerdócio? É que ele nos favorece diante daquilo que Deus estabeleceu. Mas ainda, ele continua dizendo, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Irmãos, agora eu quero que você preste bastante atenção. É algo que nos favorece. E quando Deus estabelece, o que é que Deus estava prevendo? O que é que Deus está já de antemão, irmãos, estabelecendo no seu propósito? Que o sacerdócio estava sendo estabelecido por causa do pecado dos homens. E se a gente vem para Moisés e dali para frente a gente passa a contar o sacerdócio de Moisés para frente através de Levi, meus irmãos, como é que fica todo esse povo que pecou antes de Levi? Morre todo mundo e vai para o inferno? É simples. Se você voltar lá em Gênesis, capítulo de número 4, 5, 6 em diante, vai falar sobre a genealogia de alguns dos homens, ou de Adão, posteriormente de Sete. E esta genealogia, meus irmãos, você vai ver homens de Deus se voltando para adorar a Deus, mas de que forma? Através de sacrifícios. Porque sem sacrifício, irmãos, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Logo, antes de Deus chamar Levi, o sacerdócio está. Deus já chamou Adão e estabeleceu no Éden o sacerdócio universal. Amém? Agora Cristo vai vir dentro da história, eu estou dizendo, que ele não é da tribo de Levi. Ele é da tribo de Judá. Ele não pode, segundo o sacerdócio de Levi. Mas que glória nós podemos dar a Deus, meus irmãos, porque o sacerdócio de Levi era um sacerdócio nacional, mas o sacerdócio de Melquisedeque é o sacerdócio universal que Cristo restaurou na cruz do Calvário. Agora, eu quero mostrar para você, irmãos, a diferença brutal entre o sacerdócio de Levi e o sacerdócio de... A primeira delas é o sacerdócio de Levi foi para prestar sacrifícios e entrar num santuário terreno. Se você for, irmãos, lá no capítulo 40 do livro do Êxodo, você vai ver Deus chamando Moisés e dando a ele a ordem de construir um tabernáculo, de construir um santuário. E naquele santuário, segundo as regras de Deus, foi estabelecido sacrifício para todo tipo de pecado que você possa imaginar. Então, os sacerdotes, eles entraram no santuário terreno. Mas, segundo a Bíblia, Jesus Cristo, ele entrou no santuário celeste. Pastor, e qual é a diferença? A diferença é que enquanto Levi está aqui no santuário terreno, prestando sacrifício para cobrir o pecado do povo, Jesus, quando veio, entrou no santuário celeste. E uma vez, irmãos, por todas, ele depositou o sangue da sua propiciação no altar, no propiciatório de Deus, e não foi mais necessário que Levi continuasse
o sacrifício aqui na terra, em santuários feitos por mãos humanas, porque o propósito original de Deus não é habitar em templo feito por mãos humanas. E enquanto Levi está aqui prestando sacrifício em santuário construído por mãos humanas, Deus já estava, irmãos, com o seu projeto de salvação pronto, e quando ele enviou Jesus, Jesus veio na terra, prestou um sacrifício aqui na terra, mas no mundo espiritual, ele entrou com um sacrifício que ele prestou na terra, preste atenção nisso, irmãos, no santuário celeste, e aspergiu o sangue no propiciatório, que é uma, irmãos, referência ao trono de Deus. E quando Deus recebe esse culto lá no céu, nunca mais foi necessário que ninguém prestasse sacrifício matando animal aqui na terra. Agora, se Jesus veio para ser sumo sacerdote, para entrar, irmãos, no santuário celeste, por que ele já não fez isso lá no santuário? E é interessante que antes dele entrar no santuário celeste e prestar um culto de sacrifício perfeito e eterno, irmãos, primeiro ele veio para a terra e prestou um sacrifício na cruz. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, irmãos, e esta é a certeza de que ele entrou no santuário celeste. Olha o verso 14 do capítulo 4. Visto que temos um grande sumo sacerdote, não é um sumo sacerdote, irmãos, é um grande sumo sacerdote. Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, ele penetrou aonde, irmãos? Retenhamos firme a nossa confissão. Veja, Jesus, como todo mundo sabe, ele é o Verbo. Não existe Jesus lá no céu, na eternidade, irmão. O que existe lá é o Verbo. Jesus, ele passa, irmãos, a existir quando ele encarna. No útero de Maria, ele recebe o nome, porque ele salvaria a humanidade dos seus pecados. Então ele recebe no útero de Maria. Mas ele é o Verbo, e todo mundo sabe que o Verbo era Deus e estava com, logo ele já estava no santuário celeste. Sim ou não, irmãos? Ele não já é Deus? Ele não já está na eternidade? Qual a razão, meus irmãos, de ter que vir aqui na terra, se ele já está, ele já não poderia prestar um sacrifício lá? Só que o segredo está no versículo que eu li. Por que é que Jesus, sendo o Verbo eterno, por que é que ele já não presta um sacrifício lá? A resposta está no versículo que nós lemos. O verso 15 diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas mãos. Deus sabe o que é fome, Deus sabe o que é sono, Deus sabe o que é cansaço. Quando a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus descansou, ou seja, ele estabeleceu o sábado, não significa que ele estava cansado e necessitava de uma pausa para descanso, porque a Bíblia diz que não tosqueneja e nem dorme o guarda de Israel. Deus não sabe o que é cansaço, o que é fome, o que é sede, o que é dor, ele não sabe o que é isso. É por isso que o anjo do Senhor, que é tipologicamente falando uma teofania de Cristo do Novo Testamento, é por isso que ele, irmãos, aparece com espada e ele vem para estabelecer juízo. Mas se o anjo do Senhor é uma teofania do Verbo, por que ele não desce com a graça? É que para estabelecer a graça de forma personificada, era necessário que Deus se fizesse também
homem. E como homem, ele vai sentir, viver as mesmas experiências que eu e você vivemos. E aqui está todo o segredo, meus irmãos. Porque agora nós estamos falando do verbo encarnado, do verbo que vem, e lá na cruz ele diz assim: tenho sede. Lá na cruz a água estava pedindo água. Quero ou não? Quando ele diz assim para os discípulos: vai para a cidade comprar pão, ele estava dizendo: eu estou com fome. O pão pedindo. Agora ele está encarnado num corpo dentro irmãos, do tempo. E não tem como ele sair do tempo, irmãos, porque agora ele estava preso ao tempo. A única forma dele sair do tempo era sendo glorificado. Mas para ser glorificado, irmãos, ele precisava morrer. E agora, irmãos, a Bíblia diz no versículo 16 que a gente tem um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele é como nós, ele foi como nós. Inclusive, como homem, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Ora, Deus não pode ser tentado e ninguém ele tem. Não confunda a prova. Tenta ninguém. Quem ele pode ser tentado? E como é que está lá no deserto? O que é que está sendo tentado ali? O seu lado divino? Não, irmãos. A sua humanidade. Agora, ele tem que vir para ser sumo sacerdote, mas iniciar esse ministério aqui na terra. Porque, irmãos, aonde foi que nós achamos o embrulho do pecado? Foi no céu ou na terra? Foi no Éden celeste ou foi no Éden da terra que o homem caiu? Da terra, meus irmãos, vocês estão com medo de responder? Onde foi que Adão pecou? Onde é que ele estava quando ele pecou? No Éden da terra. E se o pecado na humanidade entra na terra, ele precisa ser desfeito. Se ele entrou por meio do corpo, o pecado tem que sair. É por isso que Romanos, Paulo, quando vai escrever aos Romanos, ele diz que por um homem entrou o pecado Ele está se referindo a Adão, no exato momento da queda. E ele diz: mas por um homem entrou a salvação e a vida. Sabe o que ele está dizendo? E o pecado entrou no mundo por um homem, através do corpo, porque o corpo foi a porta aberta para a entrada do pecado na terra. E agora ele está dizendo que por um homem, irmãos, o pecado é desfeito no corpo. Logo, Jesus só pode entrar no céu e prestar um sacrifício eterno diante do tabernáculo celeste, se ele primeiro resolver o embrulho do pecado aqui embaixo. É por isso que ele se desloca de lá, e Filipenses, capítulo de número 2, vai dizer que ele vem vazio da sua glória. O que é que ele vem? Na essência como Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele desce vazio da sua glória. Ele deixa os atributos no trono, os atributos incomunicáveis e transcendentais de Deus, ele deixa no trono, meus irmãos. E aí ele desce, irmãos, vazio da glória, entra no útero de uma mulher e fica lá 9 meses, esperando um corpinho crescer, se desenvolver para sair junto com ele. Por que tudo isso? Porque o pecado precisa ser desfeito na medida que ele entrou. Só que, lógico, meus irmãos, Deus não é pego de surpresa. A palavra de Deus diz que temos um cordeiro que foi morto antes do mundo existir, irmãos. O verbo já havia se entregado, mas ele é Deus, pode morrer? Sabe o que isso significa, irmãos? Que o verbo é o Isaac que Abraão leva para o altar para imolar. Só que Isaac não pode morrer. Quem é que morre? O cordeiro.
a humanidade. Logo, Jesus tem que vir aqui primeiro. Ele precisa prestar um sacrifício aqui primeiro, que satisfaça as exigências da santidade de Deus e cubra o valor que o pecado trouxe, o preço, perdão, não o valor, o preço que o pecado trouxe. Quando Jesus está na cruz, ele está pagando o preço do pecado. Romanos, capítulo de número 3, o verso 23 diz que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. O capítulo 6, o verso 23 diz que o salário do pecado é Se o salário do pecado é a morte, ele está dizendo, o preço pelo pecado é a morte. Deus não pode morrer, o verbo não pode morrer, então se ele não encarna, não tem como ele pagar o preço pela morte. É por isso que ele tem que se despir da sua glória e entrar num corpo. E aqui na terra, muitas pessoas pensam que Jesus fazia tudo o que fazia porque ele era Deus. Estão redondamente enganados. Redondamente enganados, repetindo para afirmar. Ele não realizava os milagres que realizava porque era Deus. Porque se Deus realizar um milagre por sua vida, significa que você agora é Deus? Quer dizer que se Deus te usar para levantar um paralítico, você virou Deus? Quer dizer que se alguém morrer e você for lá, chamado lá, e você orar e essa pessoa ressuscitar, só porque você ressuscitou aquela pessoa por meio da sua oração, você é Deus? Não! Jesus não deixou de ser Deus, mas ele veio aqui trabalhar a restauração da humanidade, e ele precisa fazer isso como homem, gente. É mais ou menos assim, irmãos, ó. Vou tirar o sapato para não sair o chulé, mas vamos colocar que seja onipresente. Ou seja, ele nunca deixou de ser Deus, mas quando ele entrou aqui, ele entrou para trabalhar a sua humanidade. E por que ele sabia do pensamento das pessoas? É porque ele era Deus? Não! É porque ele era cheio do Espírito Santo. Desde o ventre até a ressurreição, ele era cheio do Espírito Santo. Por exemplo, a Bíblia diz que quando ele nasceu por meio de José? Não. Quando o anjo Gabriel trouxe a mensagem, disse o que para Maria? O que você está gerando aí dentro, gerando. Presta atenção, não é criando, é gerando. Porque o verbo já é Deus, ele não pode ser criado, ele só pode ser gerado. Pastor, qual é a diferença de criação para geração? Quando nós falamos de criação, nós estamos falando de pegar algo que não existe. Criar é do nada fazer. Quando eu falo de geração, eu estou pegando algo que já existe e transformando. Quando um bebê é gerado no útero, irmãos, nós temos lá o espermatozoide que já existe, amém? E o útero que está lá prontinho, esperando, sim ou não? E um bebê não é gerado? Quando é gerado, eu estou falando de algo que já existe e recebe uma transformação. E de um espermatozoide que é invisível ao olho humano, ali está a irmã pregando junto comigo. Percebe ou não a diferença? Gerar é pegar algo que já existe e mudar, fazer crescer. Agora, criar é fazer do nada. Então, Jesus não pode ser criado, ele só pode ser criado. E o anjo desceu e falou, o que você está gerando no teu útero vem de Deus. É o Espírito Santo que colocou a semente da vida em você. Significa dizer que no útero de Maria, ela não só recebe Jesus, como também recebe o Espírito Santo.
Quem faz o papel do espermatozoide no útero de Maria é o Espírito Santo, gente. Uma vez um teólogo muito cabeção fez a seguinte pergunta: quem é o pai de Jesus? Porque ele não crê em idade composta, né? Quem é o pai de Jesus nesse caso é o Espírito Santo. Se a Bíblia diz que o ancião de dias, que era chamado de ancião de dias lá no Antigo Testamento, porque lá no Antigo Testamento, irmãos, não tem pai e não tem filho. Tá ligado? Tá? Só vai ter pai e filho quando Jesus é gerado lá no útero. Ok? Na eternidade, Deus não tem um filho. Não existe isso lá. É 3 pessoas numa unidade composta, eterna, subsistente, incriada, criadora, acima da eternidade, e os 3 são iguais. Mas quando um se desprende da glória e entra no útero, irmãos, aí ele fica, por causa da humanidade, numa subordinação por ofício. Jesus Cristo, quando desce aqui, ele é 100% submisso ao Pai. Vocês percebem isso? Tudo que ele fala é: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu. Pode ver, irmãos, todos os evangelhos vão fazer citação dessa humilhação de Jesus, dizendo assim: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu. Aí o camarada diz assim: o Pai é o Espírito Santo. Por que ele é o Espírito Santo? Porque foi o Espírito Santo que fez o papel do espermatozoide. Só que ele não ligou, ele não percebeu que o espermatozoide não é o pai. O pai libera o espermatozoide. Claro ou não? Quando o ancião de dias disse ao Espírito que trabalhava, irmãos, embaixo do trono com os anjos, ele disse assim, nessa reunião eterna: um será filho, o outro será o papel do espermatozoide, e o outro é o pai que libera o espermatozoide. Então o ancião de dias, irmãos, estava superior a Jesus, porque ele faz o papel do pai, que libera o Espírito que faz o papel do espermatozoide. Então quando o Espírito Santo entra, irmãos, dentro de Maria e possui o corpo dele, ele entra lá para fazer o papel do espermatozoide. Possui o corpo dela. Ele entra para fazer o papel do espermatozoide. E ali fica o Espírito Santo e o Verbo que desce. E vocês acham que quando Maria abraçou, o João pulou? Se não era obra do Espírito Santo, irmão? Pastor, eu estou dizendo que Jesus, desde o ventre, era cheio do Espírito. O Espírito Santo não é só falar em língua. Está por fora. João era cheio do Espírito Santo e também falava em língua. O fato é que, quando você vai ver Jesus no deserto, quem é que leva Jesus para o deserto? Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus o corpo dele voltou à vida. E quem foi que o tirou de lá? O Espírito na cruz. O que foi que Jesus entregou de volta para o Pai? O Espírito, gente. E quem é que fazia o papel do Espírito na vida de Cristo? O Espírito Santo. Logo, nós temos alguém que se desprende, se desloca da eternidade, deixa a sua glória, todos os seus atributos no trono, para vir desfazer o pecado na carne e enfrentar Satanás como homem. Irmãos, Jesus não enfrentou Satanás como Deus. Quem é Satanás, gente, perto de Deus, pelo amor de Deus? A gente acha que existe uma briga ferrenha entre Deus e o diabo, e Deus está ali no trono, coçando a cabeça e falando: o que é que eu faço com esse diabo, esses demônios? Para, irmão, não existe isso.
A maior derrota de Satanás não foi quando ele quis ser semelhante a Deus, lá em cima, que Deus trouxe Miguel e apresentou para ele, sem se mover do trono, e disse: Miguel, resolve essa parada aí, que nem daqui eu me mexo. A maior derrota dele não foi lá, a maior derrota dele foi na cruz. Porque na cruz ele está perdendo para um homem. E por que esse homem tem que ir para a cruz? Para padecer superior a mim e você. Porque você sente fome, você sente dor, você sente angústia, mas na cruz você não subiu. E detalhe, eu estou falando de alguém que vai para a cruz para salvar justamente aqueles que estavam matando ele. Porque uma coisa é você se jogar na frente de um filho e dizer: vou morrer na frente dele. Meu filho, tu não mata. Agora, irmãos, morrer por quem dá bufetada em você? Morrer por alguém que duvida de você e que diz assim: ué, tu não ressuscitou, não fez paralítico levantar, não falou que derruba o templo e em 3 dias você levanta ele de volta? Desce da cruz agora. Quando Jesus olha de cima para baixo, ele vê a humanidade inteira, ele não vê só aqueles homens ali. Quando Jesus olhou para lá, que ele vai abrir a boca para dizer: Pai, perdoa, os olhos espirituais de Jesus estavam completamente abertos, e ele viu toda a humanidade, inclusive você sentado aqui hoje. E quando ele te viu aqui hoje, de lá, 2000 anos atrás, ele já liberou o perdão de lá para vir alcançar você aqui hoje. Só que é mais forte do que você imagina, porque ele não só olhou e viu toda a humanidade dali para frente, ele também viu toda a humanidade dali para trás. E quando ele morre, ele vai logo resolver, irmãos, a parada lá atrás. Depois que ele sobe e asperge o sangue, irmãos, no santuário celeste. Eu ainda estou no santuário celeste. Quando ele faz isso, ele volta para a cruz. E ali ele enfrenta uma batalha com Satanás. E ali, exatamente na cruz, ele toma a chave da morte e do inferno. Quando ele toma a chave da morte e do inferno da mão de Satanás, é que ele vai descer lá para trazer todo mundo que morreu pelo Cordeiro. Por que ele teve que vir, gente? Porque o pecado precisa ser desfeito na carne. Por que ele teve que morrer? Porque ele agora é um sumo sacerdote adestrado. Gente, isso é a coisa mais incrível e que mais perturba, uma das coisas que mais, pastor Fábio, perturba minha mente, é Jesus precisando padecer para aprender a obedecer por meio do sofrimento. Dá um nó na nossa cabeça, não dá? Porque a gente só fala de Jesus como Deus. A gente só fala do verbo como um criador. Esquece que aqui ele palmilhou seus pés, ele sentiu o chão, gente. Ele teve sede, ele teve fome, ele foi traído. Uma das maiores dores é a dor da traição. Ele foi traído por alguém que ele confiou e entregou à tesouraria. Sabe o que é isso, irmãos? O cara que cuidava de todo o sistema, irmãos, traiu Jesus. Detalhe, ele já roubava da bolsa e ainda queria mais 30 moedas ainda. Ele já vinha roubando Jesus, ó. Por que Jesus teve que passar tudo isso? A resposta está aqui, irmãos, ó. E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. Olha isso. Eu estou lendo o verso 3 do capítulo 5, gente. Vou ler o verso 2, perdão. Pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Jesus rodeado de fraqueza. Irmãos, acha que Satanás, lá no capítulo 4 de Mateus, foi lá para o deserto,
essa capacidade. Anjos têm. Ele se apresentou para Jesus. E eu imagino que a matéria dele, Jairo, foi com a roupa. Com o nome. Delirando com as letras da Bíblia. Porque a maior proposta foi dizer para Jesus: só me adora aqui, por todos os reinos do mundo. Está materializado de Jesus naquele momento, porque Jesus estava em carne, sim ou não? Ele precisava se materializar para conversar com Jesus ali. E para tentar Jesus, eu acredito que ele se vestiu da melhor roupa de imperador da época. Isso aí é meu, eu sou o imperador de tudo. E de fato, ele não estava mentindo. E Adão entregou para ele de momento. Por incrível que pareça, o pai da mentira nesse momento não estava mentindo. É só você ler o capítulo 3 até o capítulo 5 de Gênesis, você vai ver que lá nasceu cardos e espinhos. Irmãos, os cardos e espinhos é tipologicamente falando a entrada do reino de Satanás na terra. E ele está lá tentando Jesus. A humanidade de Jesus está sendo tentada naquele momento. E ele vence Satanás, vence o mundo, vence a carne, padecendo. Aonde estão as fraquezas de Jesus? Não era com relação ao pecado, mas com relação à dependência das questões biológicas e físicas, irmãos. Ele estava preso no tempo dentro de um corpo e despido da sua glória. Por que você acha que a Bíblia chama ele de segundo Adão? Está comparando ele, está dizendo assim, ó, o primeiro caiu, mas vem aí o segundo. E o primeiro é feito carne, o segundo, espírito vivificante. Por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre ele. Ele era cheio da presença, irmãos. E nessa luta, ele começa a apresentar algumas fraquezas. Por exemplo, tenho fome, tenho sede. Lá no Getsemane, o que acontece com ele? Ele soa. Isso, irmãos, demonstrava uma pressão psicológica tão forte sobre Jesus naquele momento. Ele sentiu o peso da humanidade, irmãos, já no Getsemane. E ele começa, o suor começa a se misturar com gotas de sangue. E Jesus mesmo diz: estou angustiado até a morte. Agora, quando você vai orar e diz: Senhor, estou com o meu coração angustiado, Ele sabe o que é isso. Quando você diz: Deus, estou com fome, por que você acha que Ele manda a provisão lá na tua casa? Porque Ele sabe o que é isso. Quando você diz: Deus, estou com sede, Ele providencia água. Por quê? Porque Ele sabe o que é isso. Quando você diz: Deus, eu preciso dormir, Ele sabe o que é isso. Porque quando ele estava na proa do barco, o que ele estava fazendo, gente? Está certo que Jesus, dormindo, ele está mais acordado que toda a humanidade acordada. Mas tudo bem, o fato é que ele estava dormindo. E para parar o vento, tudo aquilo ali, os discípulos tiveram que despertá-lo. Essas eram as fraquezas de Jesus. Não é que ele era tendencioso ao pecado, não. Porque se ele fosse tendencioso ao pecado, ele não conseguia prestar um sacrifício perfeito. Agora, a Bíblia está dizendo, olha o verso 3, e por esta causa é o quê? O seu sofrimento. Deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo. Ó, irmãos, isso aqui é muito forte. Porque aqui ele está fazendo um paralelo entre o sacerdócio de Arão e o de Cristo.
E ele começa a tomar, por exemplo, irmãos, o sacerdócio de Arão, e ele está dizendo assim, olha, o sacerdócio de Arão, o sacerdote, precisa prestar sacrifício pelo povo e por ele mesmo. Por quê? Porque o sacerdote pecava. E se ele viesse até Deus para prestar sacrifício, para tirar a ira de Deus do povo por causa do pecado do povo, sem que ele fizesse um sacrifício por ele mesmo, ele morria. E se ele morresse, ia ter sacrifício, gente? Porque segundo a palavra, ninguém podia tomar esse ofício, senão quem fosse de Levi. Aí lá vem o sacerdote, porque hoje, a base para nós hoje aqui é a diferença entre o sacerdócio de Cristo e o de Levi. A primeira parte é, leva para a tua casa essa, ele prestou um sacrifício no tabernáculo celeste. E qual é a diferença? É que no tabernáculo celeste, o culto dele satisfez as exigências de Deus. Quando ele presta o culto lá, o de aqui não é mais necessário. Gente, aonde está a tribo de Levi hoje? Alguém sabe? Está espalhada desde a diáspora de 70. Nunca mais voltaram. Está aí pelo mundo, irmãos. E se eu dependesse de Levi, e tu dependesse de Levi, nós estávamos encrencados. Porque, irmão, onde é que nós ia achar um cara desse para prestar sacrifício para nós agora? Sem saber onde eles estão. Mas por que isso aconteceu, pastor? Porque quando Jesus prestou um sacrifício, irmãos, perfeito no tabernáculo celeste, a ira de Deus contra o pecado foi satisfeita, a justiça foi cumprida, porque Jesus na cruz é a justiça de Deus para a humanidade. Romanos fala disso. Agora, ele vem de volta, fica mais 40 dias aqui com seus discípulos e sobe definitivamente. Só que, aonde está, irmãos, o sacrifício agora? Cadê os animais que não morrem mais? Para Deus perdoar pecado. Porque, presta atenção, o sacerdote matava o animal, pegava o sangue, entrava, irmãos, olha que coisa, ele tinha que matar o animal lá no altar de sacrifício, o altar de bronze, lá, a primeira peça. Tinha que colocar o sangue na bacia, tinha que colocar o sangue aonde? Passava, deixava a bacia de sangue aqui no cantinho, passava pela bacia de água, se lavava, porque enquanto ele estava matando o animal, o sangue batia nele, na roupa dele. Ele tinha que trocar aquela roupa, ir para a bacia de água, se lavar, colocar outra roupa, pegar a bacia de sangue, entrar no altar de incenso, colocar fumaça para subir. Quando a fumaça subia, que cobria tudo, aí ele entrava no santíssimo lugar, pegava um isopo e aspergia o sangue no propiciatório, que é a tampa da arca. Todo mundo sabe que o propiciatório é tipologia clara do trono de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Jesus foi morto lá no altar de sacrifício. Diga, a cruz. A cruz. Aí, irmãos, a diferença é que Jesus se batiza antes, porque Jesus é top. Mas ele também se batizou, ele passou pela bacia da água. Aí ele presta o sacrifício, ele vai, ele entra no lugar do incensário e faz a fumaça da adoração subir. Depois que ele faz isso, irmãos, ele pega o sangue, entra no santíssimo lugar e asperge no trono de Deus, literalmente. Ele entrou literalmente no céu. Essa primeira entrada, ele entra em alma, porque ele precisa prestar um culto lá, sim ou não? Aí ele volta para o corpo, 40 dias depois ele entra com o corpo. E o que ele faz agora, irmãos? Se assenta à destra.
E justamente Ele continua intercedendo por você. Não era isso que o sacerdote fazia quando ele matava um animal? Ele não estava ali demonstrando, só que a grande diferença é que Jesus é tanto o cordeiro quanto o sacerdote. Essa é a diferença. É que o sacerdote da antiga aliança ia lá e matava um animal. O sacerdote da nova aliança, ele é o próprio sacerdote e o próprio animal. Ele faz os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque o cordeiro, irmãos, que morria lá, também não satisfazia. E o sacerdote era pecador. Aí para o culto ser perfeito, o sacerdote tem que ser perfeito e o cordeiro tem que ser perfeito. Deus só aceitava. Aí olha que interessante. E se o animal fosse perfeitinho, o sacerdote não era. Nunca que o culto ia satisfazer Deus, porque ou um ou outro estava errado. Aí Jesus vem como sacerdote e como cordeiro. Ele se entrega, e é por isso que ele diz assim: ninguém tem poder de tirar minha vida, porque eu sou sacerdote e sou cordeiro. E se eu mesmo não me entregar, eu mesmo não sacrifício. Logo, irmãos, a maior diferença entre um sacerdócio e outro está no santuário celeste, no sacrifício e no sacerdote. Esse sacerdócio que Cristo restaurou, que nós chamamos de sacerdócio pela ordem de Melquisedeque, ou sacerdócio universal, está exatamente hoje, irmãos, sob o poder da igreja. Vocês sabiam que agora, esse, irmãos, sacerdócio, agora, exatamente agora, está sobre a igreja? É a igreja que recebe de Jesus o poder de trazer os homens até Deus. Amém? A palavra diz, irmãos, porque Ele nos fez reis e sacerdotes. Por que reis e sacerdotes? Sexta-feira que vem a gente vai falar sobre o reino. Aí você vai entender. Jesus veio para restaurar o sacerdócio, para depois implantar o reino. Amém? Alguma pergunta hoje? Deixa eu ver aqui, irmãos. Temos 9 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou eu ensinei bem, ou vocês entenderam tudo. Ou são tantas dúvidas que eu não quero nem perguntar a primeira. Vamos achar umas opções aqui. Pode fazer. Nunca foi. O nosso culto agora, irmãos, está com base num culto. Presta atenção. O nosso culto agora está com base num culto perfeito. Então, o culto de Cristo cobre a nossa imperfeição. Só que tem uma diferença. Você, hoje na nova aliança, não presta culto. Você é o culto. Amém? Quer prova? Vocês querem prova? Romanos, capítulo de número 12. Vou explicar isso rapidinho para vocês. Já leram esse texto muitas vezes e nunca pensou nisso. Você, na nova aliança, não presta um culto. Você é o culto. Você se entrega como culto. Mudou tudo. Por isso que nós somos cobertos pelo culto de Cristo. O capítulo 12 diz assim, ó, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, não é como, é em. Quando ele diz assim, como, se ele dissesse como, ele está dizendo assim, ó, apresente o teu corpo parecido como um sacrifício. Mas não é isso. Ele está dizendo, apresente o teu corpo em sacrifício. Ele está falando de essência, ele não está falando de algo que parece, ele está falando de algo que é. Em sacrifício a Deus. Aí ele diz assim, ó, em sacrifício. Olha a diferença. É vivo, porque o último sacrifício, o último culto onde alguém morreu foi o de Cristo. O culto agora não tem mais morte. O culto agora é vivo. Olha a diferença, gente. É por isso que Satanás quer te roubar o culto. Porque ele sabe que quando você perde a percepção da importância de estar em um culto, é porque você já não sabe que você é o próprio culto. E ele diz assim, ó, é vivo.
E depois ele diz, é kadosh. O que é kadosh, pastor? É sepá, fara de exclusive, é exclusivo. E agra, fala de algo que satisfaz. Então, quando você se entrega, quando você entende que o teu corpo está em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, aí ele termina dizendo que é o vosso culto racional. Então, prestar um culto ao Senhor, por exemplo, coletivamente, não é só prestar um culto, é ser o próprio culto. Está diferente, mudou tudo. Pastor, mas há uma imperfeição em mim, o de Cristo te cobre agora. Porque você, agora, eu, pastor Fábio, nós só somos uma réplica daquilo que havemos de ser. Porque nós o veremos e seremos semelhante a... Aí o culto será completamente perfeito. Quando você vem prestar um culto, ou quando você entende que você é o culto, mas sabe que tem alguma imperfeição, o de Cristo já te cobriu faz tempo. Aonde, pastor? Na justificação. O que é a justificação? Irmãos, a justificação é uma das coisas mais poderosas no culto de Cristo. Porque quando Cristo prestou um culto, algumas coisas, irmãos, surgiram no culto de Cristo. Uma delas foi a justificação. E o que é a justificação? É Deus olhar para você e te ver como se você nunca tivesse pecado. Isso é justificação no mundo espiritual. É por isso que você pode prestar sendo um culto. Quando você entende isso, mesmo diante das suas imperfeições, Deus recebe, Deus aceita. Por quê? Porque você foi justificado. Quando você se apresenta para Deus como um culto, mesmo cheio de falha, fique em paz. Se saiu do coração, Deus recebe. Por quê? Porque você está justificado. Então Deus olha e Ele não vê o teu pecado, Ele vê a tua adoração, gente. E isso faz toda uma diferença, porque antes de Cristo não era assim. Deus olhava, via um sacerdote cheio de pecado, animal cheio de defeito, um sangue que era derramado na terra, mas ninguém tinha poder de subir para aspergir no trono dele. Porque o culto de Jesus começou na terra, gente. Ele se entregando para desfazer aqui na carne, mas terminou aonde? E quando ele aspergiu o sangue inocente dele no trono de Deus, emanou graça, emanou justificação, santificação. Gente, se vocês soubessem o poder da santificação, nunca confunda com santidade. Então, mesmo sendo defeituosos, nós estamos cobertos pelo culto de Cristo. Amém? Mais alguma pergunta, irmãos? É assim, irmãos, ali ele teve desde o ventre, a sua infância todinha foi cheia do Espírito, inclusive a sabatina dele foi antecipada, todo mundo sabe disso, porque com 12 anos, José não levou ele para ser sabatinado, e era para ter levado, não levou, foi embora, porque ele era cheio do Espírito Santo. O ministério de Jesus foi marcado com a presença do Espírito Santo, foi levado para o deserto, ressuscitou, mas quando ele se batiza, existe uma manifestação visível e audível. A visível é do Espírito, para mostrar para todas as pessoas que um homem estava cheio do Espírito, fisicamente, tá? E audível, porque o Pai diz, este aí é o meu filho. Agora o Pai pode dizer que tem um filho, porque na eternidade ele não tem. Então aquela manifestação era visível, tinha que ser visível, justamente para provar que um homem estava ali sendo batizado e ele era cheio do Espírito Santo. Por exemplo, hoje, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, uma das ações do Espírito Santo, e Cristo faz isso, é batizar essa pessoa com o Espírito Santo, e é uma manifestação visível, sim ou não? As línguas. Isso aconteceu em Pentecostes. Então ele já era cheio, mas visivelmente todos viram naquele dia, através de uma manifestação física. Amém, irmãos? Mais alguma pergunta? Traz o gasofilaço, Paulo, senão vai sair pergunta até umas horas aqui. Nós vamos até 10 horas. Fala, Jaro, a sua.
Fala a sua. O Jairo assovia e chupa a cana, meus irmãos. Meus amados irmãos, vamos ofertar na casa do Senhor, já estamos terminando o nosso culto. Está conosco nessa noite o nosso irmão